Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Família é projeto de Deus. E hoje nós falamos um pouquinho, né? Como viver em família, como ter esse momento, né? Se fosse o seu último dia, como que seria, né? Então nós aprendemos algo que Deus falou no nosso coração e nessa noite Deus quer falar mais ainda conosco sobre família e dizer que a sua família é um projeto de Deus. É algo maravilhoso, é algo poderoso. Vamos abrir a nossa Bíblia, Josué 24, 14, 15 e 16. Olha o que a palavra fala para nós, né? Aqui vai falar sobre a renovação da aliança, né? Então, olha o 14 fala assim: agora, pois, temas o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus pais de vocês serviam do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirva o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolho hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os seus pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses dos amoreus, em Juga, terras, vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o 16 fala: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Então aqui, abaixa a sua cabeça, vamos colocar diante do Senhor. Deus amado, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, aquilo que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco. Senhor Deus, que o Senhor possa revelar algo poderoso que vem do Senhor sobre cada um de nós. Pai, que nós aprendemos com o Senhor, que nós aprendemos aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Senhor Deus, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que nós podemos compreender e entender a tua palavra nessa noite. Nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos toda palavra ao contrário, nós repreendemos toda seta, nós repreendemos todo sono, todo mal-estar, toda dor, tudo aquilo que possa atrapalhar de nós entender e compreender a tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu acho maravilhoso Josué. Josué, ele fala o quê? Eu e minha casa, no versículo 15, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não quiserem servir o Senhor, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem continuar servindo os outros deuses, dos antepassados, dos seus pais, aí é problema seu. Mas eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós vivemos em tempo onde os valores familiares têm sido questionados, enfraquecidos. A família tem sido ataque por diversos lados hoje no mundo que nós estamos vivendo. Ideologia, distorções de valores e também o esfriamento espiritual. Isso tem acontecido hoje no mundo que nós estamos vivendo. Hoje, as coisas estão viradas de ponta cabeça, parece. Então, você vê que as distorções é muito grande, os valores da família estão sendo perdidos, os valores. Dentro dos lares, valores estão sendo totalmente ao contrário, né? Hoje, você vê, hoje no mundo que nós vivemos, tem pessoas que não querem mais casar. Para que casar?
né? Não importa mais para isso. Para quê? Não. Eu aqui, meu namorado lá, o dia que eu quiser encontrar, nós se encontra e tudo bem. Por quê? Não quer viver algo que é a dois. Então hoje está muito invertido as coisas. A ideologia também tem implantado nesse mundo, né? Então nós podemos ver e tem muita também esfriamento muito espiritual também tem acontecido. Então muitos lares têm vivido sobre o mesmo teto, mas não compartilha mais a mesma fé, o amor e também o mesmo propósito. Tem acontecido isso. No mundo hoje que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas vivem no mesmo teto, mas não crê naquilo que você crê. Realmente isso tem acontecido. Creia numa ideologia totalmente invertida, que a palavra fala, que nos ensina sobre isso, né? Então, mas a Bíblia nos lembra que a família foi criada por Deus. Deus revela que a família é um projeto divino. É algo criado por Deus, instituído por Deus ainda no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden já foi instituído uma família. Porque você lembra que na palavra está escrito que Adão ele vivia o quê? Sozinho. E Deus viu aquilo e falou: não é bom que o homem viva só. Mas eu farei uma mulher para te auxiliar e ser a sua parceira. É algo poderoso. Deus cria a mulher para ser o quê? A esposa de Adão. E Adão e Eva se unem. E ali se forma uma família. Tudo começa com uma família. É algo poderoso. É algo que Deus já vem sendo criado isso. E Deus ama a família. E o mundo aí está doido para destruir o quê? A família. Hoje o mundo tem tudo isso para fazer de tudo para destruir o seu lar, para que você não viva aquilo que Deus tem para você e a sua família. É isso que o mundo tem pregado. Família não é importante. Família não é valorosa. Mas, na palavra, nós aprendemos que a família é projeto de Deus. E Ele que criou o projeto de Deus. O mundo quer fazer o quê? Desfazer aquilo que Deus criou. É totalmente invertido. Isso que nós estamos vivendo. E se nós queremos um lar abençoado, nós precisamos retornar aos princípios eternos da Bíblia. Voltar para a Bíblia e viver a palavra e cumprir a palavra daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, Josué, no 24:15, ele fala, nós vemos aqui que ele é o quê? Um líder que faz uma declaração firme. Qual a declaração que ele faz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta que é a grande declaração de Josué. Ele declara isso algo profundo. E esse deve ser o quê? O lema de todo lar cristão. Todo mundo que é cristão tem que falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. É declarar e profetizar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Custa o que custar. Luta vem, a batalha vem, as tribulações vêm. Mas, quando Cristo está conosco na nossa casa, Deus nos abençoa e nos ajuda a viver e vencer as grandes lutas e as grandes batalhas na nossa família. É algo poderoso.
Então hoje nós vamos refletir sobre 3 verdades bíblicas sobre a família. E como devemos restaurar o projeto original de Deus em nosso lar. Como que nós podemos viver isso? Esse projeto de Deus que tem para mim e tem para você. Então o primeiro ponto que Deus tem falado para mim, que a família nasceu no coração de Deus. Gênesis 2:24. Olha o que a palavra fala. Pois isso deixa o homem deixe o homem, o pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois a uma só carne. É isso que fala. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe e une a sua mulher. E quando você une, quando você casa, você vira uma carne só. E aí, tem como viver individual? Não. Porque quando você casa, você é uma carne só. Quando você é solteiro, você é você, sua namorada é sua namorada. Então, é individual. Mas quando você casa, é um só. É um só pensamento, é uma só ação, é uma só verdade. Então, quando você casa, você se torna uma pessoa só. Você não decide mais só. É os dois juntos que decidem. É os dois juntos que toma a direção. É os dois juntos que faz tudo junto. E quando um faz e o outro não está de acordo, há confusão, há briga, há intriga. Isso acontece. Porque eu quero do meu jeito, a minha esposa quer do outro jeito. Mas vocês têm que entrar no bom senso e fazer aquilo que agrada o coração dos dois. Que seja um só pensamento. Aquilo que você fazia quando era solteiro, você não faz mais. Porque você casou, agora você faz a 2. Não tem como mais fazer sozinho. Muda tudo. A nossa vida muda. Lembra quando você era jovem, você jogava bola. Aí depois que você casa, vai indo, vai com o tempo, acaba parando de jogar bola. Porque você casa. Aí você não joga mais bola. Porque você casa e você quer estar com a sua esposa. Muda as coisas. As coisas vão mudando de uma forma totalmente diferente. Então, Deus criou o homem e a mulher para viverem em comunhão. Então, a família é o primeiro ministério de Deus confiou ao ser humano. É o primeiro ministério que Deus colocou. O seu grande ministério é a sua casa. Na sua casa, aonde Deus transforma, aonde Deus te muda e aonde Deus faz a diferença. Ali que Deus vai trabalhando. Sabe por quê? Quando você vai casar com uma pessoa, ela é totalmente diferente de você. Parece um lixando o outro, não é? Porque é diferente. Se for 2 igual, vai dar certo? Não vai. Porque ela diz que Deus cria um diferente do outro. Um tem uma personalidade diferente do outro. Mas um completa o outro. Um é a tampa. Um é a panela e o outro é a tampa. Por quê? É os dois juntos se unem. Então, é isso que muitas vezes acontece. Então, a família é o quê? É o primeiro ministério de Deus colocou na nossa vida. A sua casa é o seu ministério. É algo poderoso. É ali onde Deus trabalha, molda, transforma e faz a grande diferença na sua vida. E a família é um ambiente de amor. É um ambiente de proteção. E é um ambiente onde você é formado espiritualmente. É dentro da sua família. Agora eu falo para você, pensa em uma planta. Uma planta, ela precisa do quê? Ela precisa de solo,
ela precisa de luz e ela precisa de água. Assim também é a família. Precisa de fé, amor, compromisso para florescer. Não é diferente. Você viu? Então a planta, ela precisa do quê? Do solo. Porque se não tiver solo, vai nascer? Não. Se não tiver água para regar, a planta vai crescer? Não. Então, se não tiver luz, também não há vida. É maravilhoso. Então, assim também é a nossa vida. Que nós precisamos é a fé, o amor e o compromisso para florescer. É o compromisso um com o outro. É um compromisso dentro do seu lar. É um compromisso dentro da sua casa. É onde está a esposa, o marido e os filhos. Ali se torna uma grande família. Então é algo que Deus tem para mim e para você. Então, não é invenção humana. Não foi o homem, a mulher que criou a família. Foi Deus que criou. Não foi gerada do homem. Foi gerado de Deus. Para mim e para você. Por quê? Essa criação, ela é divina com um propósito. Porque Deus tem um propósito em cada casa, em cada lar. Então, os valores da sua família: honre o seu cônjuge, abençoe os seus filhos, ora pelos seus pais, trate o seu lar como um jardim que precisa ser cultivado todos os dias. É isso que nós precisamos. É honrar o nosso cônjuge. Quando eu casei para mim fazer a Kelly feliz. E a Kelly casou para fazer eu feliz. Aí vai dar certo. Porque quando eu casar para mim ser feliz, vai dar zero. Porque vai ser tudo do meu jeito. Vai ser tudo da minha forma. Então, eu decido a amar ela, a respeitar ela. E ela decide amar eu e me respeitar. Aí o casamento vai dar certo. Mas quando o casamento entra e cada um é por si, vai dar zebra. Vai dar errado. Porque é isso que nós temos que parar para pensar. Você casou para fazer sua esposa ser feliz. E a sua esposa casou com você para fazer você feliz. É essa que é a grande chave. É algo que tem valor. Abençoe o seu filho. Quantas vezes nós recebemos maldição dos nossos pais? Mas nós temos a grande oportunidade de aprender, de abençoar o nosso filho, porque nós aprendemos com nossos pais, e aí vai de gerações a gerações, fazendo a mesma coisa que nossos pais do passado foi fazendo de gerações a gerações, e foi levando isso. Isso muitas vezes veio nos abençoar, amaldiçoar. E aquela maldição, o seu filho, a sua filha, vem carregando anos e anos. E toma posse daquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado. Pai e mãe, nossa boca tem poder. O pai e a mãe têm poder de profetizar sobre o filho. Então isso é muito perigoso. Aquilo que você fala, você pode profetizar algo ruim. Então, abençoa o seu filho. Abençoa a sua filha. Ora pelo seu filho. Ora pela sua filha. Abençoa ela. Filhos, abençoa os seus pais. Ora pelos seus pais. Clama pelos seus pais.
Filhos, honra o seu pai, honra a sua mãe, porque a sua vida vai ser muito longa. Porque filhos que não honram o seu pai e não honram a sua mãe, a sua vida é curta. A palavra fala, lá em Efésios 6. Então é isso que muitas vezes acontece. Então, abençoe. Seja um abençoador. Então, esses são os grandes valores de uma família. Honrar o seu cônjuge, abençoar os seus filhos, ora pelos seus pais. Isso vai fazer toda a diferença. Viva dentro do seu lar como fosse um grande jardim. Cultiva. Quando você tem um jardim, quando você tem uma planta, você vai lá e fica regando ela, porque você quer ver ela linda. E é assim que você tem que fazer dentro da sua casa. É cultivar, é regar de amor, é regar de respeito, é regar com grandes palavras que faz você levantar o. Essa faz toda a diferença. Então, não negligencia o seu papel dentro do lar. Não negligencia. Não faça isso. Cultive o melhor que você possa dar. Desfruta os momentos melhor que você tem com a sua esposa e com os seus filhos, com o seu marido. Desfruta, curta esses momentos, porque é os melhores momentos. E os momentos ficam guardados. Isso é bênção. Por causa disso que a família nasceu no coração de Deus. E segundo, a família precisa escolher servir a Deus. Essa é a chave. Porque isso aconteceu com quem? Josué. Josué decidiu. Ó, meu povo, vocês não querem servir o Deus Todo-Poderoso? Pode continuar servindo. Mas lá na frente vocês vão ter o castigo que vocês merecem. Porque eu vou servir aquele que pode fazer todas as coisas. Eu vou servir o exército vivo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque não há outro igual a Ele. Ele pode fazer todas as coisas. Eu vou servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é algo poderoso, é algo maravilhoso. Então hoje, escolha servir. Quem você quer servir? Então, a espiritualidade da família é uma escolha intencional. Josué sabia que o povo estava cercado por outros deuses e influenciado pelos apagãos. Ele sabia. Mas Josué, ele sabia que isso estava acontecendo. Mas por isso ele tomou uma decisão em público. E firme. Minha casa servirá a Deus. Essa é toda a diferença. Não é algo automático. É uma escolha diária. Não é algo automático, igual um carro automático que você coloca ali e vai. Não é. É uma escolha diária. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Vem as coisas, vem as lutas, vem as batalhas, vem as grandes propostas indecentes. Eu escolho Deus. Eu vou escolher isso ou aquilo. A escolha é nossa. Nós que escolhemos. E através da nossa escolha, afeta toda a nossa família. Porque eu escolhi. Então é isso que é muito perigoso. Porque a nossa escolha, e ainda mais o sacerdote, que é o marido. Quando ele escolhe,
ele pode atrapalhar toda a sua geração. A escolha é muito perigosa. Por causa disso que nós temos que escolher todos os dias. Eu escolho a servir o Deus vivo. É a Ele, é por Ele, é para Ele, é tudo dele, não é nada. É uma escolha. Então o lar não se torna cristão por tradições, mas por compromisso com Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Porque isso aqui é muito claro. Nós não nos tornamos cristãos por tradições. Porque se fosse assim, toda a nossa geração era cristão. Mas as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o que ele quer servir, a quem ele quer servir, a quem ele quer adorar. A escolha é sua, né? Então é isso, porque se fosse por tradição, o meu bisavô era batista. Minha família toda, de vir gerações a gerações, todos eram para ser batista. Isso não aconteceu. No meio do caminho, foi desviando. E cada um foi crendo em alguma outra coisa. E foi tirando o foco. Mas a minha avó aprendeu com o meu avô. Foi criado nessa geração. E foi indo, gerações, e foi mudando. E aí veio na minha geração, voltar à geração do meu avô. Então se fosse por geração, era toda a minha família era. E não é. Né? É o que? É um compromisso com Deus. É o meu compromisso diante dele. É essa que faz toda a diferença. Então, servir a Deus em família inclui o quê? Orar junto, ler a palavra junto, decidir com base em princípios básicos da Bíblia, princípios da Bíblia, perdoar, amar, edificar um ou outro, amar mútuo, um amor mútuo, é um amor um pelo outro. Então isso que faz toda a diferença quando você serve em família. É todo mundo junto, vamos ler junto, vamos orar junto, vamos estar junto, vamos meditar junto, vamos desfrutar junto. É algo poderoso. Então, que escolha você e sua família têm feito? Deus tem sido prioridade no seu lar? É isso que nós temos que parar para pensar. Será que o Senhor tem sido prioridade? Ele tem sido o primeiro dentro da minha casa, do meu lar? Isso é para nós refletir e analisar. Qual é o altar que existe dentro da sua casa? Há espaço para Deus nas conversas, no tempo, nas decisões? Será que nós temos dado tempo? Será que nós temos conversado? Será que nós temos decidido com o Senhor? Ou nós temos decidido nós mesmos? Nós decidimos, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma. Ou nós colocamos e nós damos espaço para Deus fazer e mostrar aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. É isso que nós temos que perceber, porque nós precisamos ter um momento com o Senhor, ter um lugar reservado para Ele. É o momento que você tem essa intimidade com Ele. É você com o Pai. E você precisa disso. Você precisa ter esse espaço de conversa, você tirar esse tempo e também de colocar as suas decisões na mão daquele que pode fazer todas as coisas. É isso que nós precisamos fazer. Então, a família precisa escolher
servir a Deus. Foi isso que Josué fez. Ele já decidiu. Eu e minha família vai servir ao Senhor. Eu decido. Por quê? Vai gerar bênção. Vai ser algo extraordinário, vai ser algo poderoso. E a sua decisão vai fazer toda a diferença. Dentro da sua casa, dentro do seu lar. E o terceiro ponto. A família que serve a Deus persevera nas lutas. Salmo 127, 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar o que a edificar. Em vão. Se o Senhor não edificar a minha casa, nada vai edificar. Eu posso fazer o que quiser, eu posso trabalhar, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, sobrecarregar, eu posso trabalhar de tanto morrer, tanto fazer as coisas, mas nada vai ser. Tudo vai ser em vão. Se o Senhor não edificar a minha casa, nada vai adiantar. Essa é a palavra. Então, a família que serve a Deus, ele tem que perseverar nos momentos da luta, porque vem luta, vem batalha, vem momentos difíceis, vai vir muitas coisas. Vai acontecer. Se eu falar para vocês que você casou, não teve luta, não teve batalha, não teve tempestade, é mentira. Todos nós passamos por luta, batalhas, dificuldade. Alguma coisa nós enfrentamos. Nós sofremos alguma coisa. Mas Deus está disposto para nos ajudar. Não existe família perfeita. Se falar que a sua família é perfeita, é mentira. Toda família tem algo que não é perfeito. Tem falha. Nós somos ser humano, nós falhamos, nós erramos. Mas existe família o quê? Alicerçada em Deus. E essa permanece firme, mesmo nas tempestades. Isso existe. Família alicerçada em Deus. E permanece firme nos momentos das lutas, nos momentos da tempestade, no momento que está atravessando, Deus está com ele. E Deus dá força, porque tem um alicerce, tem uma aliança com aquele que pode fazer todas as coisas. E Ele está disposto a nos ouvir. Ele está disposto a nos ajudar naquilo que eu e você precisamos. Nós temos a ferramenta. Está na nossa mão, que é a oração. É o momento. Nós temos a grande ferramenta de ter a intimidade com Ele, o relacionamento com Ele, a comunhão com Ele. Então toda família enfrenta o quê? Desafio. Conflitos, crises financeiras, doenças e etc. Isso acontece. Nós não somos isentos a isso. Mas casamento enfrenta crises. Filhos se tomam caminhos diferentes. Mas se Deus for o centro, a graça sustenta. Porque quando Deus é o centro da sua família, Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. Nos momentos mais difíceis que você pode estar atravessando, os momentos difíceis financeiros, momento de conflito, enfermidade, se você estiver firme e Ele é o centro da sua vida, a graça do Senhor vai te sustentar. Ele que te sustenta, Ele que te fortalece, se Ele for o centro da sua casa. Mas se você for o centro, vai dar tudo errado. Mas quando o Senhor é o centro, a graça dele vai nos sustentar e vai fazer algo sobrenatural sobre a nossa vida. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar, mas Deus vai nos sustentar. Ele vai continuar colocando nós de pé.
E ele vai falar: ergue a cabeça, levanta a cabeça. Porque o Deus Todo-Poderoso, eu estou contigo. E eu nunca te abandonei. E eu nunca te deixei. E eu nunca te abandonei. Nos momentos mais difíceis, eu estou contigo. É esse que é o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus que nós servimos. Nós podemos ver exemplo bíblico. A família de quem? De Noé. Foi salva porque ele andava com Deus. Se Noé não andasse com Deus, toda a família dele tinha morrido. Mas ele andava com o Pai. Noé, ele precisou fazer o quê? Um barco. E ele sabia fazer o barco? Não. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu a criatividade. Trouxe a ele as medidas certas de como montar um barco. E ele pegou: se Deus me ensinou, se Deus está falando para mim fazer, eu vou fazer. E ele começou a fazer. Ele pegou toda a família dele: vamos montar, vamos fazer esse barco. Porque ia acontecer o quê? Um dilúvio. Ia morrer todo mundo. Mas o Senhor estava com ele. E ele teve discernimento, a sabedoria que vem do alto. Porque quando nós estamos na presença dele, nós temos o discernimento, a sabedoria que vem dele. Todos nós somos, igual eu falei hoje de manhã, todos nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Ninguém é burro nesse mundo. Mas a sabedoria vem do Senhor. A sabedoria vem da palavra. Quanto mais você busca a palavra, quanto mais você vive a palavra, Deus vai te dando a sabedoria, o entendimento, a clareza de você viver aquilo que Deus tem para você. E a sabedoria, nem um ser humano pode te dar. A sabedoria vem do Pai. A sabedoria vem de Deus. O discernimento vem do Senhor. É Ele que te dá o discernimento, a sabedoria de você ir lá e não fazer. De você chegar no momento certo, no momento da sua decisão, de você tomar uma decisão, você não toma, porque o Senhor vai te mostrar o caminho e vai falar: não decida, não faça isso, que não vai dar certo. Ele vai tirar. Porque Ele te conhece. E Ele sabe. E Ele te guarda. E Ele vai à frente. Então toda decisão, coloca o Senhor à frente. Coloca Ele na frente. E Ele vai fazer. E Ele vai mover. É assim que nós temos que fazer. Foi assim que Noé fez. Noé tinha essa intimidade com o Pai. Por causa disso que teve a sabedoria de fazer, e aconteceu o dilúvio, e ele salvou toda a família dele, e Deus conduziu tudo, e ele fez do jeito que Deus mandou ele fazer. Por quê? Porque ele estava no centro da vontade do Pai. E quando ele está na vontade, nós estamos no centro da vontade do Pai, nós fazemos aquilo que o Pai pede. É essa que é toda a diferença. Então, mesmo quando o mundo afunda, a sua casa está segura na arca da obediência. É isso que faz toda a diferença. Porque quando você está na presença do Senhor, você está na obediência e vivendo aquilo que Ele tem para você. Então, em tempos difíceis, busca o Senhor. Ora, jejua, perdoa, ama, restaurar o que parece impossível. Quando você perdoa, Deus restaura algo impossível para você. O perdão destrava, o perdão desbloqueia algo poderoso na sua vida. É algo libertador. Não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde, porque quando você guarda a mágoa,
a falta de perdão, dentro de você entra o rancor, a raiva, a ira, a revolta e a frustração. Tudo isso vem para te destruir. Então não guarde, perdoa. Libera perdão. Abençoa o outro para prosperar. Porque quando você perdoa, você está abençoando o outro a prosperar. Quando você não perdoa, você trava outra pessoa de prosperar. Isso é o mundo celestial. Então, libera, perdoa. Então, tenha diálogo. E a fé que te fortalece no relacionamento familiar. Diante das lutas, você busca a solução humana ou confia em Deus como edificando o seu lar. É isso que você tem que pensar. Você busca a solução humana nos momentos da sua crise, no momento de luta, ou você confia em Deus que Ele pode fazer? Porque nós, como ser humano, primeiro nós buscamos quem? No outro. E nós buscamos errado, porque o outro não pode dar aquilo que você quer. E muitas vezes, você abençoa alguém, ajuda alguém, e na hora que você mais precisa, você parece que vai contar com aquele que pode te ajudar. Porque você fala, eu ajudei, eu abençoei. E aí você conta, fala, nossa, aquela pessoa vai me ajudar na hora que eu precisar. E muitas vezes aquela pessoa não pode te ajudar. Quando você abençoa, você não pode esperar algo em troca. Não barganha, abençoa. E aquele que não vai poder te abençoar, vem outro que você não acredita e te abençoa. Pessoas que você olhava e falava, meu Deus, aquela pessoa nunca poderia fazer isso. Mas vem aquela que você não imagina e te abençoa. E aquele que você olhava e falava, meu Deus, ele poderia me abençoar e não me abençoou. Mas por quê? Porque Deus queria trabalhar em mim e nós. Em alguma coisa Deus queria trabalhar. Né? Então abençoa sem esperar nada em troca. Porque é assim com Deus. Abençoe e Deus vai te abençoar. E vai levantar outras pessoas para te abençoar. Porque se nós for pensar, eu vou abençoar para ser abençoado, nós não vamos ser. Porque isso é troca. E com Deus não se troca. Com Deus não se barganha. Então, abençoa e Deus vai te abençoar. É isso que Deus faz. É isso que Deus realiza. E para nós concluir, a sua família é a base da sociedade. É a base da igreja. Deus deseja restaurar e usar os seus lares como instrumento de bênção. Através do seu casamento, você pode abençoar outro casamento. Através do seu testemunho vivo dentro da tua casa, você pode ser um grande instrumento vivo na casa do outro que está precisando. E a pessoa vai ver, e ele vai desfrutar, e ele vai colher. Porque você vai ser canal de bênção. Isso eu tenho vivido isso. Quando nós somos exemplo vivo, a nossa casa é exemplo vivo, as pessoas veem, e as pessoas ouvem, e as pessoas começam a fazer, e elas começam a viver algo poderoso de Deus. Porque nós somos testemunhos vivos. A nossa casa, o nosso lar, pode ser resposta para esse mundo aí fora. Quantas pessoas, quantas famílias sendo destruídas? Então nós podemos ser a resposta e mostrar que tem a solução, que é o centro, que é Deus sobre a nossa vida.
fazei igual Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Custo que custar, luta que lutar, batalha que enfrentar, tempestade que eu passar, mas eu sirvo aquele que é todo-poderoso. É a grande história de Jó. Leia a história de Jó. Você vai ver o homem temente ao Senhor. E Deus restituiu tudo em dobro. Mas por quê? Porque ele era temente ao Senhor. É algo poderoso. Ele perdeu tudo. Tudo que ele perdeu, ele olhasse e falasse assim, falou, igual a mulher dele falou, né? Abandona esse Deus e morra. Chega de sofrer, homem. Chega de sofrer. Mas eu vou continuar servindo aquele que é todo-poderoso. Eu não abro mão. Eu posso passar. Deus me deu tudo. E Deus pode tirar tudo. Mas ainda eu continuo servindo Ele. Porque quando Deus deu tudo, eu servi a Ele. Agora, porque Ele está me tirando, eu não vou servir Ele? Foi assim que Jó nos ensina. Porque Ele deu tudo. Ele era o maior rico do Oriente. E Deus foi tirando tudo que ele tinha. Mas com a fidelidade dele, com a honestidade dele, com o jeito dele, de ele continuar servindo o Senhor, mesmo Deus tirando tudo dele, ele continuou servindo o Senhor e Deus restituiu tudo em dobro. Por causa da fidelidade. Né? Porque nós somos assim. Nós pedimos algo para Deus, Deus não faz, nós fica birrento. Não é assim o filho? O filho é assim. A mãe pede, o filho pede para o pai e para a mãe e fala, mãe, pai, eu quero isso. Aí o pai falou, a mãe, não, eu não posso. Aí o filho fica birrento, fica brabo, porque o pai e a mãe não quis dar. E nós somos assim com Deus também. Muitas vezes nós ficamos birrentos. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus sabe que aquilo não vai ser bom para você. Mas você acha que aquilo é bom para você. Mas Deus sabe que aquilo não vai ser bênção. Então, muitas vezes Deus não vai te dar. Para que você não se perca. Para que você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Então, assim como Josué, seja um líder, seja um membro que declara isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse momento, abaixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor a sua casa. Coloca diante do Senhor o seu lar, a sua família. Coloca na presença. Como está o seu lar? Como está a sua família? Como está a vida dos seus filhos? Como está a vida do seu pai, da sua mãe? Coloca na presença. Entrega a sua casa. Fala para o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido servir ao Senhor. Eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim. Peça a Deus para restaurar. Peça a Deus para que te fortalece. Se houver ferida, peça para Deus liberar perdão. Senhor, que aquela pessoa que me machucou, que me feriu, libera perdão para ela. Perdoa. Se houver distância, busca reconciliação.
Porque Deus tem plano lindo para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. A família é presente. É uma missão que Deus deu. Não importa como está o seu lar hoje. Não importa. Com Deus, tudo pode ser restaurado. Como Josué assumiu o compromisso e declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem servir, não sirva. Mas eu vou servir aquele Deus Todo-Poderoso que pode fazer. Ele é o centro da minha casa. Essa é a sua decisão. Começa com você. Não começa com o outro. É você que decide. O lar ele pode ser transformado por meio da fé de uma pessoa que decide servir a Deus de todo o coração. Pai, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, o altar de oração no lar. Filhos honram os seus pais. Casais volta para a mão na presença de Deus. Família coloca prioridade. Coloca prioridade na presença do Senhor. Ora pela sua casa. Entrega a sua família a Deus. O Deus que criou a sua família também tem poder para restaurar, para mudar a história da sua família, para mudar a história dos seus filhos, para mudar os lares, para mudar algo que precisa ser mudado, transformado. Mas você decide se você escolhe a servir o Deus Todo-Poderoso ou não. Se você coloca o Senhor como centro da sua vida ou não. Josué falou: vocês não querem servir, não sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, custa o que custar. Luta vem, batalha vem, tempestade vem, mas o Senhor está no centro. A vitória, a poder, a cura, a restauração, a libertação, a mudança. Quando você decide a mudança, a transformação dentro da tua casa, a libertação dentro do seu coração, você se sente mais livre, em paz. Porque algo trava, algo te impede. Uma falta de mágoa, ressentimento, isso vai te travando por dentro, vai corroendo por dentro, vai te trazendo enfermidade, doenças. Porque a mágoa traz isso, rancor, ódio. Libera. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, Senhor, me ensina a abençoar, me ensina a ser diferente, me ensina a viver aquilo que o Senhor tem. Abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos, que muitas vezes eu não consigo ver.
Tira as máscaras, papai. Limpa a nossa visão. Tira os tampões dos nossos ouvidos, porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Muitas vezes nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos enxergar a tua grandeza, a tua bondade, a tua fidelidade, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos transforma, papai, nos molda, Pai, que nós podemos ser a resposta desse mundo. Quantas pessoas aí fora precisando de um consolo, de um abraço. Quantas pessoas aí fora. E Senhor, que nós podemos ser essa resposta desse mundo. Que as pessoas possam ver em nós. E que nós podemos ser igual Josué. Que as pessoas dizem, eu quero servir esse Deus porque você serve. Eu quero viver isso que você tem vivido. Eu quero desfrutar disso, daquilo que você tem desfrutado. Foi isso que o povo falava. Porque ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo falou, eu também quero servir. Eu quero servir esse Deus. Mas para você servir, você tem que mudar. Você para de viver esse mundo lá fora e querer viver algo que Deus tem. Chega. É uma decisão. Foi isso que Josué falou. Chega. Para de viver essas vidas. E decide viver aquilo que Deus tem. Faça um compromisso. Custa o que custar. Mas vai valer a pena. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque a nossa família é um projeto do Senhor. Foi o Senhor que gerou. Foi o Senhor que criou. Nos sustenta. Que a tua graça nos sustenta, Pai, naquilo que nós precisamos e necessitamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. E agradece a Deus. Agradece por você estar aqui. Você não veio por aqui por acaso. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui. Não foi ninguém que te forçou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por nossa noite nós poder cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por nós poder te louvar, te bendizer, ouvir a tua palavra, ser confrontado, ser transformado, mudado, algo em nós. Senhor, que nós somos gratos a Ti. Senhor, que essa semana o Senhor possa fazer algo sobrenatural sobre nós. Fala conosco, Senhor, revela. Transforma algo que precisa ser transformado nessa semana. E que essa semana nós podemos ser instrumento, canal de bênção na vida dos nossos amigos, nossos vizinhos. Aonde nós for, aonde nós colocar os pés, aonde nós colocar as nossas plantas dos nossos pés, seja a bênção do Senhor. E que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Aonde nós pisar, gera bênção na vida de muitas pessoas. Essa semana, Senhor. E que nós podemos desfrutar. E nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem.
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui cultuando ao Senhor e bendizendo o Teu nome, e louvando e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer essa semana. E nós colocamos, entregamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão, receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz amém. Dê um abraço nos seus irmãos. Não vá sem abraçar o seu irmão e a sua irmã.